Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Fórmula do Emagrecimento Definitivo. Hoje eu quero falar sobre força e motivação. Força, esse conceito que tantas vezes nos referimos, essa expressão e manifestação que sentimos, que desejamos e trabalhamos para melhorar, seja força física, força mental, força emocional, força de vontade. A noção de força está implícita em todas as manifestações humanas. E quando a perdemos, a nossa vida sofre um abalo terrível. Tudo parece perder o sentido. Quando a força nos abandona, a vida torna-se mais difícil, menos suportável e muito mais angustiante. Tal como a força, a motivação faz parte da condição humana. Todos desenvolvemos um motivo para a ação, um significado face a algo que nos move intensamente para um objetivo. Com força e motivação, ficamos com o espírito elevado e sentimos ímpeto para a ação. A grande maioria dos pensamentos, conceitos e ideias que compõem esse podcast é uma organização de vários estudos que eu venho acompanhando em redes sociais, da psicologia e tudo que eu venho aprendendo. A grandeza da motivação. Uma pessoa motivada, movida por uma paixão, orientada por um forte desejo, com um sonho vívido em sua mente, pode até por vezes ser bobo, cair no exagero, obstinar-se cegamente. Sim, aos olhos dos outros, pode parecer que está possuído de uma vontade ridícula. Mas não será essa vontade que nos move, que nos leva a caminhos distantes, que nos oferece recompensas significativas? Sem isso, o que seríamos? Provavelmente, perambularíamos à mercê de uma vontade cinzenta, com objetivos insalubres e que nos levaria a sentir coisa alguma. Valorize a sua energia épica enquanto a tem. Faça disso a sua porta-estandarte. Ilumine-se com o seu forte desejo. Encante-se com o seu objetivo, com o seu sonho. Porque quando isso lhe fugir, você vai querer mover o céu e a terra para ter de volta. Abrace a sua emoção, expresse-a, sinta-a vibrar. Certamente você vai abençoar o retorno desse fulgor. Existe força dentro de você. Ei, você mesmo que está ouvindo agora. Eu sei que você tem força porque todo ser humano a tem. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador, e não é fisicamente. Eu sei que você tem sonhos, tem vontades e desejos. Provavelmente você pensa muito nos seus medos, incapacidades. Isso vira preocupação, te paralisa, te inibe. Talvez quando você pensa em seu futuro, quando olha para frente, a ansiedade, a preocupação provocam angústia. Olha para tudo e não vê nada. Quantas vezes você já disse a si mesmo que deixará de chorar, de se lamentar, de sonhar, de desejar ser feliz, mas acabou não cumprindo? Claro, a força da vida vive em você. E sempre que a anula, ela manifesta-se. Você não consegue abandonar os seus objetivos e os seus sonhos, porque eles estão intrínsecos e eles voltam, eles clamam, eles pedem para que você olhe de frente. Ajude-os a germinar, ajude essa força vital a vingar. Eu sei que a voz do medo é tremendamente assustadora, mas o abraço da esperança é muito mais forte. Certamente você ama a vida, você deseja a felicidade. Por isso, você optou pela fórmula do emagrecimento definitivo. Muitas vezes você pede conselhos aos amigos, pede a força de Deus, porque apesar de tudo ainda sonha, ainda acredita, ainda sonha em ter um sentimento de alegria ao peito. Quantas vezes à noite, nos seus pensamentos, surge a mensagem: amanhã, quando acordar, quem me dera que tudo pudesse estar resolvido, sentir-me bem. Sim, você quer rumar em frente, você gosta da vida, você importa-se com ela. A cada segundo da sua vida, você é a sua maior força, essa força que pulsa dentro de você.
mas você pode igualmente ser o seu pior inimigo. Certamente conhece bem os dois caminhos, o caminho em que é o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. E sabe melhor do que ninguém qual serve aos seus objetivos mais grandiosos. Siga o seu caminho escolhido. Somos força na angústia, somos força na tristeza, somos força nas dificuldades, sim. Somos força quando nossos amigos precisam de nós, quando nossa família precisa de nós. Somos força na perda, somos força em cada tentativa, em cada lágrima, em cada abraço. Quando fazemos as pazes e nossos corações perdoam, somos energia do corpo, somos fome da alma. Somos força em cada passo, somos força em cada recuo. Somos força simplesmente em cada respirar. Somos força. E precisamos aceitar a adversidade. Quando aprendemos a aceitar a adversidade como uma parte natural da vida, começamos a trabalhar melhor com as adversidades que possam surgir, impedindo que o pensamento pessimista se instale e, consequentemente, fica-se melhor preparado para lidar com a situação problemática. Temos a soberania da consciência. Trago na consciência visões de mim mesmo, dos meus valores, dos meus limites, do que gosto, do que desejo, do que sinto de justiça, de como quero caminhar no mundo, do meu passado, de onde venho, do meu respeito pelos outros, por você, dos meus impulsos, das minhas fraquezas, dos meus receios, dos meus sonhos, da minha força, dos momentos difíceis, quando as emoções negativas me obscurecem o raciocínio, quando a mente grita desesperadamente por clareza de pensamento. Sou salvo pelo conteúdo da minha consciência. Conteúdo que pouco a pouco, em momentos oportunos, lá fui colocado cuidadosamente. Cuidadosamente fui colocando na minha consciência aquele que sou. E quando aquilo que eu não sou emerge, a minha consciência alerta-me para aquilo que sou. Eu quero te convidar a refletir sobre aquilo que você realmente é. De vez em quando, é importante expressar também a tristeza, porque a tristeza também é minha. Se eu dissesse que acordei sem vontade para nada, que apoderou-se de mim uma enorme tristeza, que é difícil fazer coisas banais, mesmo sabendo que o dia está lindo, que os meus amigos continuam a gostar da minha presença, e que posso fazer aquilo que gosto, e mesmo sabendo que tenho muitas coisas para fazer, como tomar um banho, almoçar, tomar meu café da manhã, sei lá, sair para trabalhar, sentar para escrever, organizar a semana, marcar algumas reuniões, que a vida não para e eu não devo prestar atenção a essa enorme sensação de falta de energia. E se eu disser que eu posso estar assim às vezes? O que você me diria? Se eu dissesse que eu estou me sentindo assim agora, enquanto gravo esse podcast para você, o que você me diria? Se eu disser que não me apetece conversar, nem sequer abrir o meu e-mail, olhar o WhatsApp, nem colocar no lixo a casca de banana que pode estar na mesa, do lado da minha cama, há 2 dias, como você reagiria? Provavelmente iria me dizer: vamos lá, se anima, Edson, tristezas não pagam dívida. Sei lá, toma um antidepressivo, faz alguma coisa. Provavelmente você está com depressão. Não te sinta assim. Há pessoas em piores situações que você, mesmo não sabendo nada ao meu respeito, e que aguentam muito mais do que imagino para rezar a Deus. Sim, você está tentando me ajudar a dizer isso, com a melhor das intenções, certamente, mas continua tentando animar-me. Mas provavelmente verbaliza isso porque também não tolera a tristeza. Olha para ela como um inimigo. A tristeza é olhada hoje em dia quase como uma doença, intolerável e contagiosa, que é melhor repudiar, sintoma por sintoma. Falta de energia? Medicamento. Não expressou alegria e sente-se prestes a arrebentar? Isso não, vá ao seu médico.
A verdade, eu penso na tristeza e ela surge em nossas vidas. E eu acredito que a tristeza não seja uma coisa ruim. A verdade é que eu lido bem com a minha tristeza, ok? Com a melancolia, ou um leve abatimento, não sei. Quando eu fico triste é normal, tudo está normal comigo. Porque ficar triste é um sentimento como qualquer outro. E é tão legítimo quanto a alegria e o contentamento. Estar triste não é sinônimo de estar deprimido. A depressão é, na verdade, muito incapacitante, detestável, ferozmente incisiva e complexa. Ficar triste é receber um conjunto de informação na forma de sensações corporais que nos alertam e fazem desviar a nossa atenção para nós próprios, para a frustração ou desapontamento, para a perda ou insucesso. É sentir o peso da vida num dia mais sombrio, por vezes, sem razão aparente. As razões existirão, no entanto, é preferível saber que a tristeza é um estado que vem e vai, que vai dando ar da sua graça ao longo da vida, sempre disposta a alertar-nos para as ameaças, pequenas ou grandes, sempre que se justifique. A tristeza é nossa aliada. Se não fosse, não estaria aqui. Eu gosto de pensar o seguinte com relação à tristeza. Imagina que uma fábrica que produz computadores, na hora que está instalando os programas no computador, fala, eu vou instalar esse programa aqui só para incomodar a pessoa que vai utilizar esse computador. Você acha que isso é possível? Não, não é possível. Se isso não é possível, por que cargas d'água, então? Deus, no auge de toda a sua sabedoria, quando nos criou, iria instalar a tristeza aqui, simplesmente para incomodar o ser humano. Não, não é assim. Deus, provavelmente quando instalou a tristeza no nosso software, Ele tinha um objetivo. E a tristeza nos faz voltar cada vez mais forte. E a realidade da vida, a vida por vezes bate forte. A vida exige que eu caminhe em frente mesmo ferido, mesmo sem vontade. A vida exige que me sustente, me pune, me critica, me culpa. A vida exige também que eu me apoie, que eu levante, que eu agradeça e me desculpe. Claro que importa às vezes que eu vou ao chão, mas prefiro não ir. Mas importa muito mais às vezes que eu me disponho a levantar, que eu me disponho a não mandar a toalha ao chão. E exijo de mim mesmo que eu levante. Eu exijo que perante os momentos sombrios procure em mim a força para continuar a estar disposto, que a vida exige de mim. Isso é a condição da vida. E eu exijo combinar isso comigo mesmo. Não desistir de mim jamais. Independente do que aconteça, do momento que eu esteja vivendo, não desistir de mim jamais. E eu convido você a não desistir de você jamais. E ser proativo. Não espere por dias bons. Crie-os. Não dependa dos outros. Responsabilize-se por você mesmo. Não repudie a tristeza. Aceite-a, entenda-a. Desapegue-se dela quando sentir que é o momento. Valorize o que já tem. E mantenha seus olhos no que pretende alcançar. Mantenha os olhos no seu objetivo. Todos nós temos imensa capacidade, virtude e força que nos permitem alcançar a grande maioria dos nossos objetivos. O que por vezes nos impede de sermos bem-sucedidos perante a mudança é a nossa resignação, é a nossa paralisia da vontade em abandonarmos a nossa zona de conforto e propor-nos aquilo que sabemos que é o melhor para nós. E compartilhe a sua força. Como tantas coisas negativas a acontecer no mundo que fogem do nosso controle,
Tem coisas que podemos decidir a favor do bem dos outros. Podemos decidir expressar a nossa simpatia, ser atenciosos, ter compaixão, dar a mão a quem está necessitado, ser justo, dar crédito aos outros, ouvir as ideias dos outros a favor do nosso próprio bem, acreditar em nós, incentivarmos-nos, orientar o nosso pensamento para o positivo, alinhar as ações com os desejos, praticar o otimismo e evitar a vitimização, olhar as nossas forças e melhorar as nossas fraquezas. Façamos acontecer coisas boas para nós mesmos e para os outros. A decisão depende única e simplesmente de nós. Expressar a força de forma positiva. Entre todas as escolhas da minha vida, eu escolho o lado positivo, o lado da solução, de me empurrar para frente, de elevar os meus sentimentos, de relembrar a minha força, de alimentar a minha esperança, de promover a energia do meu corpo, de olhar o lado bom da vida, de aguentar os maus momentos e seguir o meu caminho com vitalidade e entusiasmo. Ser flexível aumenta a sua força. Eu sei, é difícil abrir os olhos para a nossa realidade em constante mudança, com toda a sua grandeza, beleza, força e oportunidades. Quando a nossa mente formou opiniões particulares demasiado rígidas sobre essa realidade. Mas temos o poder de decidir. Talvez de todas as minhas crenças, a maior delas, e esse seja o ímpeto que me leva a acreditar, temos o poder de decidir. Você é a sua maior força. Olhe para dentro de você. O que você sente agora? Se for ansiedade, não se projete no futuro. Remeta-se ao presente, ao agora, ao que pode ser feito e faça. Se for tristeza, fique com ela, abrace-a, acaricia. E quando for o momento certo, recorde-se que sabe rir e deixe-a ir. Se for desesperança, entenda que ainda não fez tudo e que a sua força vive em si e que depende de você, da sua vontade para olhar o caminho. Caminhe, caminhe, caminhe. Se for dor, aceite-a. A verdadeira força está em aceitá-la, suportá-la e superá-la. Alice a você mesmo. Juntos serão mais fortes. Engrandeça-se, rejubile-se, incentive-se, grite bem alto: eu sou a minha força! Nos momentos de aflição, de desânimo, de profunda tristeza, quando o fracasso bate à porta, fica-se angustiado, desgostoso, eventualmente deprimido. Nesses momentos, a nossa energia fica caída. Afastamo-nos da nossa força vital, esquecemos da nossa coragem e combatividade. Geramos autopiedade, ficamos hipersensíveis. A memória das nossas qualidades fica difícil de recuperar. As coisas boas que nos aconteceram parecem não pertencer a nós. Perambulamos na nossa pele à mercê das investidas dos pensamentos negativos e derrotistas. No entanto, apesar de alguns acontecimentos serem bastante dolorosos, é o nosso pensamento que gera a maior dor. É a forma como pensamos acerca de nós que nos coloca para baixo, por incrível que pareça. Relembre-se da força que existe dentro de você. Relembre-se da sua capacidade de dar uma boa gargalhada, de se motivar, de se puxar para cima. Imagine o que diria um amigo que tivesse que passar pela mesma situação que você. E depois diga a si mesmo, mantenha essa voz amiga perto de você.
Alimente-a com esperança, com a vontade de outrora. Procure os caminhos para a solução. Não percorra mais os caminhos da desgraça. Agora vá e profetize aquilo que ainda julga estar ao seu alcance. Agarre essa ideia, deixe fluir a sua força. Sim, você tem toda a força. Pegue-a, aplique-a e coloque ao seu serviço. O seu melhor pensamento é o seu melhor amigo. Vá, faça o que estiver ao seu alcance, pensando de forma positiva. E munido dessa centelha de força, certamente edificará uma esperança concreta. Eu, todos os dias, assim como você, tenho meus momentos bons, meus momentos ruins, passo por dificuldades. O meu processo de emagrecimento foram 44 quilos em 6 meses. Muitas podem achar que foi fácil. Não é fácil para ninguém. É uma mudança muito grande de vida. Porém, todos os dias eu me apegava à minha força. Essa semana eu estava lendo sobre os antigos samurais e o código dos samurais do Japão. Muitas pessoas pensam que os japoneses são motivados. Mas eles não são motivados, eles fazem o que têm a fazer. Não existe a opção de não fazer. E é isso que eu quero te convidar a pensar a partir de hoje. Você vai fazer o que tem que fazer, porque você quer fazer e você é essa pessoa. Você já passou por uma transformação muito grande ao longo dos últimos dias. Você chegou até aqui. Você construiu uma força que jamais imaginou que tinha. Você fez coisas que jamais imaginou poder fazer. E isso é só o começo. Há muita coisa grande vindo por aí. E eu não tenho nada mais para te dizer, além de parabéns. Te vejo no próximo conteúdo.